Não, foi da necessidade mesmo que nós temos de ter um debate muito sério em relação a essa questão dos juros. Essa taxa básica de juros nesse patamar de 13,75 ao ano é algo que dificulta o crescimento do país, isso é muito evidente, eu acho que é reconhecido por todos. Nós estamos num esforço muito grande de buscar estabilidade política, estabilidade institucional, responsabilidade fiscal, agora com o encaminhamento de um projeto de lei complementar que define um novo plano fiscal, um novo arcabouço fiscal para o Brasil, a discussão e a evolução da reforma tributária, projetos sustentáveis de arrecadação. Então, nós estamos buscando criar um ambiente, estamos conseguindo criar um ambiente de contenção da inflação, de valorização da nossa moeda e precisamos, evidentemente, no Brasil, de uma redução de juros para poder fazer com que o setor produtivo possa gerar oportunidade, gerar empregos e haver o crescimento econômico. Eu considero que esse é um sentimento, não é só advindo da fala do presidente da República ou do governo federal. Isso é um sentimento do setor produtivo, dos empresários, das pequenas e médias empresas, de quem sobrevive do crédito para poder alavancar os seus negócios, e é um sentimento do Congresso Nacional. Então, o que eu busquei fazer foi externar o que é um sentimento, especialmente do Senado, com os senadores com os quais eu tenho conversado, todos desejam esse gesto da redução, obviamente, gradativa da taxa de juros. Nós sabemos que nós temos o maior juro real do mundo já há algum tempo, né? E essa é uma realidade, infelizmente, que se apresenta ao Brasil em razão de várias circunstâncias. Agora, a redução gradativa, sustentável, é algo também que se impõe. Então, foi esse o meu desejo de externar junto a todos que participam desse evento, inclusive ao próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com quem tenho uma excelente relação, e ele, inclusive, é sabedor do meu esforço de manutenção da autonomia do Banco Central, inclusive quando foi judicializada a questão da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não estamos discutindo sobre a autonomia do Banco Central. A autonomia veio dentro desse viés de não se ter interferência política no Banco Central, mas ao mesmo tempo nós temos que ter um reconhecimento por parte do Banco Central do momento que nós temos e da necessidade que nós temos de redução da taxa de juros. Obviamente nada que seja afrontoso, que seja exagerado, mas uma sinalização que seja positiva, para que tenhamos expectativa do setor produtivo de crescer a economia. Depois o senhor sentou lado a lado com o presidente do Banco Central. O senhor chegou a falar a sós com ele sobre esse assunto e qual foi a receptividade dele, se houve essa conversa? O presidente Roberto Campos Neto falará amanhã no evento e, naturalmente, já tivemos conversas privadas sobre isso. Recentemente, inclusive, ele me visitou na residência oficial do Senado. Por mais de 2 horas conversamos a respeito de vários temas nacionais, mas, sobretudo, dessa questão dos juros. Ele tem todas as bases dos últimos anos relativamente a isso, do que é a necessidade desses últimos tempos da manutenção dessa taxa, mas eu quero acreditar que o desejo do presidente do Banco Central, até pela responsabilidade que tem com o país e com o crescimento da nossa economia, o desejo dele também seja da redução. E o que eu busquei foi fazer um apelo a ele, que ele, como autoridade maior do Banco Central, possa conduzir esse processo de uma redução sustentável, equilibrada, responsável da taxa de juros. Então, é um diálogo sempre muito franco, sempre muito equilibrado, mas que é necessário se ter. Nós precisamos reduzir a taxa de juros, é esse apelo que o Senado faz ao Banco Central. E, inclusive, no dia 27 próximo, nós teremos uma sessão de debate no plenário do Senado Federal, com a participação de senadores, com a participação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, de economistas, de representantes do setor produtivo, da CNC, da CNI, da CNT, da Fiesp, justamente discutindo isso. Nós precisamos encontrar, não é possível que não encontremos, os caminhos da redução da taxa básica de juros. O senhor acha que esse debate pode, de alguma maneira, ameaçar a própria instituição da autonomia do Banco Central? O senhor falou no seu pronunciamento que a autonomia foi pensada para evitar que o Banco Central seja submetido a pressões políticas, mas que isso também não pode significar que não ouça os clamores da sociedade e tudo mais. O senhor acha que pode haver algum tipo de ameaça à própria independência do Banco Central? O que eu disse é que, assim como acontece com as agências reguladoras, que têm a sua autonomia, os seus componentes têm mandatos, né, e isso é muito positivo, né, e eu sou um defensor, inclusive, da manutenção do status quo das agências reguladoras contra iniciativas que visem buscar interferência política nelas. Isso também se aplica ao Banco Central. A partir do momento que nós votamos uma lei
que foi originada do Senado Federal, que nós lutamos por aprovação na época, inclusive da presidência do Davi Alcolumbre, e depois nós buscamos garantir no Supremo Tribunal Federal a sua vigência. A nossa intenção justamente era permitir um Banco Central independente, autônomo, de interferências políticas de governos de ocasião ou de momentos políticos específicos. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central tem que ter um olhar sobre as necessidades do país. Não só aquilo que pontua um novo governo, que tem a sua linha e o seu trabalho já estabelecidos, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, todos estão uníssonos nesse intuito e nessa sustentabilidade da possibilidade da redução da taxa básica de juros. É um apelo do setor produtivo, é um apelo das confederações, das federações, dos comerciantes e é um apelo da política, do Senado Federal. Evidente que nós não queremos fazer algo que seja de atropelo, que seja sem fundamentos técnicos, mas nós compreendemos que além da base empírica da experiência, de experiências anteriores, além da base técnica, há um componente de sensibilidade política. Nós precisamos crescer a economia e não se cresce a economia com taxa de 13,75. E se nós formos aguardar acabar com os ruídos da política e com essas marolas da política que existem, nós não podemos atrelar uma solução de juros a isso, até porque ruídos na política nós já estamos acostumados a tê-los ao longo dos últimos tempos de maneira muito substancial, inclusive num governo anterior que tinha muito ruído político também, que tinha taxa de 2. Então, esses ruídos continuarão. O que nós temos que apartar a agenda dos ruídos e das polêmicas com a agenda de Brasil. Essa agenda de Brasil envolve a contenção da inflação, a estabilização da nossa moeda e a redução da taxa de juros para que a gente possa ter o crescimento econômico. Presidente, o IPCA de março veio abaixo do esperado. O senhor acha que já na próxima reunião do Copom existe a possibilidade de reduzir a taxa de juros? Olha, o componente dessa questão do IPCA e da inflação, o encaminhamento do arcabouço fiscal e da afirmação pelos presidentes das casas, seja o presidente Arthur Lira, seja o meu pronunciamento de que nós votaremos e aprovaremos o arcabouço fiscal para o Brasil, a evolução da discussão da reforma tributária, a busca de elementos que possam significar arrecadação sustentável no Brasil sem criação de novos impostos, com aumento de base de cálculo de fatos geradores. Então nós temos uma boa perspectiva e bons horizontes para o Brasil. Nós temos que cuidar muito das nossas relações internacionais, o papel do presidente da República de conduzir a liderança dessa representação do Brasil junto à comunidade internacional, aos Estados Unidos, aos países da Europa, aos países da Ásia, do Oriente Médio, é fundamental porque há um excesso de liquidez no mundo que pode ser alocado no Brasil. Então, tudo isso é um ambiente muito favorável para que a gente tenha, por parte do Copom, a acessibilidade política de que nós vivemos um momento em que se permite uma redução, e eu não quero aqui arriscar qual seria o percentual da redução, mas nada drástico também, de passar de 13,75 para 11 ou para 12, nada disso. São sinalizações que, gradativas ao longo do tempo, reunião por reunião, podem significar um proveito para as perspectivas do Brasil de crescimento e, evidentemente, monitorando a inflação, havendo algum tipo de dificuldade ao se reduzir a taxa de juros, ter algum reflexo na inflação com uma tendência muito de alta, nada impede que haja também o restabelecimento da taxa Selic. Mas nós temos que arriscar a ter uma oportunidade de crescimento, dentro de um limite de razoabilidade, de prudência e de cautela. Eu acho que é plenamente possível fazer isso. Acredito que o presidente do Banco Central vai ter também essa percepção e todos nós juntos contribuímos para esse crescimento econômico. O senador Rodolfo Rodrigues defendeu hoje a criação da CPI do 8 de janeiro. Uma mudança de postura do governo depois do episódio e do afastamento do general Gonçalves Dias. Ricardo Capelli assume agora a GSI. Queria saber se essa mudança de posição do governo muda um pouco o calendário e a possibilidade de abertura. O que muda em relação à questão da CPI que o governo estava tentando evitar e agora o governo quer instalar? Para efeitos da CPMI, não há mudança alguma. Eu acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso. O governo se pôs contra no primeiro momento, entendendo que os órgãos de persecução criminal estavam agindo como de fato estão agindo, mas nada impediria que houvesse também uma comissão parlamentar de inquérito para a investigação. Então isso não altera nada o calendário. O que houve foi a previsão de uma sessão no dia 18,
a liderança, os líderes da maioria, tanto da Câmara quanto do Senado, pediram para adiar uma semana para que fizéssemos uma sessão do Congresso, votando PLN de enfermeiros, de reajuste de servidores e também para a leitura da CPMI. E no dia 26 vai acontecer aquilo que devia ter acontecido no dia 18, que é a leitura da CPMI. Eu nunca me furtei a isso em qualquer circunstância. Seria esse o encaminhamento mesmo da leitura da CPMI, considerando que ela preenche os requisitos. Em relação a esse episódio envolvendo o GSI, né, o Gonçalves Dias, né, o general, eu considero que é um fato que precisa ser esclarecido, apurado. Tenho defendido que todo aquele que, direta ou indiretamente, tenha contribuído para a prática de atos lesivos à democracia devam responder por esses atos. Isso se aplica a um cidadão comum que ousou ter a petulância de invadir prédios públicos e atentar contra a democracia, mas também autoridades públicas que de algum modo tenham sido lenientes ou tolerantes com isso. Então todos esses fatos precisam ser esclarecidos, garantindo-se devido processo legal, ampla defesa, contraditório, mas ao final, se estabelecendo a culpa de quem quer que seja, eles devem ser punidos. Seu cálculo ao presidente Lula por essa demissão? Evidentemente que é algo não desejável, né? Se ter logo no começo do governo a necessidade de uma demissão, de uma exoneração. Mas são coisas que acontecem na política. As decisões precisam ser tomadas. Por piores que elas sejam, é melhor tomar uma decisão do que deixar de tomá-las. Então, obviamente, foi tomada uma decisão, nós respeitamos. Isso não afeta o bom andamento que nós temos numa relação entre executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos buscando muito constantemente essa harmonia. Ela tem sido vivida no Brasil, eu sou testemunha disso, uma harmonia da presidência do Congresso Nacional com o presidente da República e também com o Supremo Tribunal Federal, porque o nosso propósito é ter uma agenda de Brasil que seja, repito, independente dessa agenda das polêmicas ou dos ruídos políticos. Então nós temos que separar essas coisas e nós não podemos travar o bom andamento do Brasil em função desses acontecimentos. Esses acontecimentos são relevantes, evidentemente, precisam ser enfrentados e esclarecidos, mas há uma agenda principal do Brasil, que são as relações internacionais, o fortalecimento desses laços, a atração de investimentos, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, projetos que melhorem a vida das pessoas. E dessa agenda nós não vamos abrir mão. Falou de relações internacionais, estamos ao vivo para Portugal, que o presidente Lula vai estar dentro de alguns dias em Portugal para as celebrações do 25 de Abril. Dentro dessas relações internacionais, que comentário é que lhe merece toda esta polémica que tem estado na ordem do dia pelas declarações de Lula da Silva? De Portugal também já a reação de alguns partidos contra a presença de Lula da Silva em Portugal no 25 de Abril. Qual é a sua leitura? Eu acho que Portugal, no ano passado, juntamente com o Brasil, nós tivemos um momento alto da comemoração e da celebração das nossas relações. No bicentenário da independência do Brasil, fizemos inclusive uma belíssima solenidade no Brasil, no Congresso Nacional. Tivemos a honra de receber o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que para mim é um dos maiores homens públicos do mundo, por sua sensibilidade, por sua capacidade política. E agora há uma reciprocidade do nosso presidente da República visitando Portugal. É muito importante o fortalecimento desses laços. Portugal é nossa pátria-mãe, é um país que nós estimamos, queremos manter uma boa relação bilateral e sei que os portugueses também gostam muito do Brasil. Então, essa visita do presidente Lula, especialmente nesse momento, é a demonstração do nosso respeito a Portugal. E ele se fará acompanhar, inclusive, por parlamentares, representantes do Senado e da Câmara dos Deputados, e eu também aqui manifesto pelo Congresso Nacional nosso apreço a Portugal. E em relação a tudo que aconteceu nos últimos dias, em razão da visita do presidente Lula à China e também aos Emirados Árabes, os pronunciamentos feitos pelo presidente Lula, e eu acompanhei algum deles, sobretudo em relação à guerra Rússia e Ucrânia, foi uma fala no sentido de que quando se está diante de uma guerra em que dois lutam e dois brigam e se desentendem, é muito importante que haja um entendimento. O entendimento, na verdade, pressupõe os dois lados. Então, isso, na minha percepção, foi o objetivo da fala do presidente Lula, não de impor algum tipo de responsabilidade ou de culpa à Ucrânia que está sendo invadida. Nós repudiamos, desde o primeiro momento, a invasão, a postura da Rússia em relação à Ucrânia, nós do Congresso Nacional. Nós temos uma clareza em relação a isso. Mas o que eu compreendi que o presidente Lula quis afirmar é justamente que os dois lados precisam sentar para promover a paz e que todos os países do mundo, os Estados Unidos, os países da Europa, o Brasil, a China,
todos os países têm que contribuir para a paz e não para a guerra. Então, acho que é uma fala que deve ser interpretada dessa maneira, não é uma tomada de posição de um lado em detrimento de outro, é uma busca de promoção da paz, que cada qual faz a seu modo e com a sua forma de se expressar. Mas é essa a intenção, e no seio do Brasil, que é um país pacífico e um país que é contrário a guerras e que não é dado a guerras, o nosso desejo muito sincero é que essa guerra termine. Então, o povo de Portugal pode ter absoluta compreensão de que o governo federal também tem essa mesma posição, como é a posição do Congresso Nacional. Quanto ao mais, eu espero que seja uma visita muito proveitosa de fortalecimento da relação Brasil e Portugal. Viva a nossa pátria mãe, nós gostamos muito de Portugal.